Como estava dizendo, temos um último painel sobre especificamente a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que faz parte de todo o sistema da dívida pública e que é um tema que está na ordem do dia hoje aqui em nosso Estado, inclusive com efeitos perversos, o endividamento do Estado, sobretudo sobre os trabalhadores do serviço público estadual. As últimas notícias aí dão conta de que o nosso governador vai pagar 600 pila, 620 reais. 620, não vamos ser injustos, né, com o governador. Não é 600, 620. 620 reais como primeira parcela do salário, né, isso como efeito do endividamento do nosso Estado e, claro, né, esse governo, como os anteriores, buscando jogar a conta dessa crise sobre as costas dos trabalhadores. E temos aqui, então, que vai fazer esse debate conosco e tem a tarefa aí de dar seguimento ao debate depois da Maria Lúcia Fatorelli, o nosso companheiro Josué Martins, né, auditor do Tribunal de Contas aqui do Estado, presidente do CEAP-RS e também, junto comigo e com o Rui, membro da coordenação do Núcleo do Rio Grande do Sul da Auditoria Cidadão. Então, com a palavra, Josué, por favor. Bem, obrigado, Cristiano. Boa tarde aos remanescentes. Eu tenho uma tarefa que ficou facilitada pelos que me antecederam, né, que permitiram nos situar no âmbito mundial e nacional, né, mostraram com muita clareza como é que o sistema da dívida submete os povos e as nações, né, como é que essa lógica é uma lógica predatória sobre as riquezas das nações, né, e, ao mesmo tempo, aprofunda o grau de exploração sobre as classes trabalhadoras, né. O que eu vou fazer aqui é tentar mostrar como é que a dívida do Estado do Rio Grande do Sul está ligada a esse sistema. Ou seja, ela não está desconectada dessa lógica maior, né. Portanto, fazer o enfrentamento da nossa questão da dívida estadual é parte do enfrentamento de uma luta maior, né? Significa quebrar uma perna desse sistema e, portanto, tem tanta importância quanto a luta em relação à dívida da União. Como mania de auditor, a gente procura trabalhar com dados oficiais, né? Então, eu vou trazer aqui dados do Tribunal de Contas, dados da Secretaria da Fazenda do Estado e dados levantados por um membro do nosso núcleo local, o João Pedro Casaroto, que é membro da FEBRAFIT e é fiscal aposentado do Tesouro do Estado, né, e é um estudioso do tema aqui também, com o qual a gente tem tido um conjunto de debates. Ontem, como eu coloquei no início da conversa pela manhã, nós tivemos uma primeira reunião com a Comissão Estadual pela suspensão do pagamento e pela auditoria da dívida, que foi proposta pelo deputado Pedro Ruas, e que tem a adesão de todas as bancadas da nossa Assembleia, né? É preciso dizer que realmente, como o Chimitão colocou agora há pouco, o tema ele vem para a pauta de forma definitiva e o enfrentamento dele, na verdade, requer uma organização mais ampla do que nós temos hoje, né? E aí agora eu estou falando aqui como membro da coordenação do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã e que participou de alguns conselhos políticos da Auditoria Nacional. Quero dizer para vocês que a gente atua nacionalmente e localmente de forma voluntária, com um esforço muito grande, tocando as tarefas nos nossos sindicatos, nas nossas bases, e ainda fazendo esse enfrentamento, porque entendemos que é aquilo que tem de mais avançado a ser enfrentado. Se tem que priorizar alguma coisa hoje, é a luta contra o capital financeiro, né, que tem a sua perna no Estado aqui no endividamento, né. A dívida mostra, na verdade, né, como é que toda a lógica
da política econômica se estabelece a partir, né, de um superendividamento que se estabeleceu nesse país, né, em especial a partir do Plano Real, né, em 94, é como se nós trocássemos o controle da inflação pelo superendividamento do Estado. Então eu tenho aqui um gráfico muito interessante nesse sentido, é um fenômeno que não aconteceu só na União, como o Nildo colocou aqui hoje de manhã, ele deu os dados de quanto é que estava a dívida da União no início do governo FHC, quanto é que ele entregou, quanto é que o Lula entregou e quanto está hoje, em torno de 3,3 trilhões de reais. Né? Então pulou lá de algo como 64 bilhões no início do governo FHC e hoje 3,3 trilhões de reais. Né? Então eu vou passar aqui para o meu PowerPoint e vamos tentar fazer essa conversa em meia horinha aqui, depois a gente abre para perguntas. Espero que não tenha desligado. Vamos lá. Pode passar? Antes, eu volto um pouquinho ali, deixa eu explicar uma coisa. Além do Núcleo Gaúcho da Auditoria Cidadã, em 2011, o Núcleo e uma série de outras entidades aqui no Estado, e aí tinha ali entidades de trabalhadores, de empresários e de trabalhadores do setor público e privado, né, centrais sindicais, etc., nós formamos uma grande frente para discutir a dívida do Estado do Rio Grande do Sul, que não é de hoje que ela é a maior dívida entre os estados da federação, né, se considerarmos o montante da dívida em relação à nossa receita líquida real. E era um enfrentamento que fizemos lá atrás, procurando popularizar o debate e tal. Como decorrência disso, e de um grande evento que aconteceu em Brasília, juntamente com outros estados endividados, e quando termina 2012, as eleições municipais, e o governador de São Paulo, Fernando Haddad, olha para o orçamento que tem e para a dívida de São Paulo, né, e vem para a imprensa dizer, olha, isso aqui é um esquema de agiotagem com a União, e somos do mesmo partido aqui, isso não pode continuar desse jeito. Né? Então, a pressão social foi aumentando, né, a ponto de que a presidente, em fim de 2012, manda um projeto de lei para a Câmara de Deputados para mudar os termos da dívida. Então, o que eu vou fazer aqui é mostrar para vocês como é que o contrato se estabeleceu com a União, lá em 98, resumidamente, os termos desse contrato, né, mostrar como essa arquitetura financeira que está em torno do contrato leva ao não pagamento da dívida, à impossibilidade de pagar, e esse projeto que foi aprovado, que a Maria Lúcia comentou aqui, que era para ter vigorado desde 2013, só vai vigorar em 2016, né, não resolve o nosso problema. Ele ameniza, né, mas nos mantém num patamar de endividamento alto e nos aponta para mais endividamento. Né? Então, vamos lá. Quando nós falamos em sistema da dívida, o que nós estamos dizendo, e a Maria Lúcia tentou mostrar aqui, é o seguinte: esse é o grande canal de sucção de recursos dos orçamentos privados para o sistema financeiro. Né? Ela mostrou isso com muita clareza, não vou ficar aqui repisando isso. Né? Quando fizemos o contrato lá em 98, o Tribunal de Contas fez uma auditoria um ano depois, em 99. Isso foi objeto de um artigo que eu publiquei na Zero Hora aí, 2 semanas atrás. O que os meus colegas do tribunal disseram? Duas conclusões essenciais, lá em 99, vejam bem, que vai se confirmar ao longo da história. Primeiro, o contrato ele elimina a nossa autonomia. Né? Então, quebra o pacto federativo e permite à União nos dizer o que fazer em termos de política econômica no Estado. Ponto 1. Ponto 2. Ele não é vantajoso para o Estado. Ele se formou em moldes mais caros do que a dívida que nós tínhamos. E aí, vou mostrar aqui como é que isso aconteceu. Por consequência, além da perda da autonomia da gestão das nossas finanças, nós diminuímos significativamente a capacidade de investimento público. Né? O pessoal mais ligado à economia sabe que o que dá dinâmica na economia é o investimento público. O setor privado vem depois, complementando, apoiando e se aproveitando do espaço que o setor público abre. Né? Não é à toa
né, que o setor da construção civil pressiona pelo Minha Casa Minha Vida, pressiona por investimentos na área de infraestrutura, né, não é à toa. Bom, e vamos mostrar como é que as dívidas estaduais, então, estão ligadas à dívida federal. Como é que nasce o nosso contrato? Lá em 98, foram 9,5 bilhões de reais que foram contratados. Entrou dinheiro novo? Não. O que aconteceu? Houve uma consolidação da nossa dívida, que era dívida com o mercado. A União assume essa dívida e diz o seguinte: olha, eu vou pagar essa dívida de vocês com o mercado e vocês vão passar a me pagar, a partir desse contrato, nas seguintes condições. Primeiro, esse valor vai ser corrigido pelo IGPDI, um índice que, como a Maria Lúcia acabou de mencionar, calculado pela FGV, né, e que não se presta a medir a inflação ao consumidor final. Ele é muito mais apropriado ao atacado. Um dado importante é o seguinte, né, é que a nossa dívida não é só dívida com a União. Né? Em final de dezembro de 2014, nós devíamos 41 bilhões de reais. Desses 54 bilhões de reais, 54,8 bilhões de reais. Desses 54,8, 47,1 eram dívida com a União. Era aquela dívida que nós tomamos lá em 98 e corrigida, né, não paga até agora 41 bilhões. Embora a gente venha pagando regiamente o contrato. Né, e esse dado depois a gente vai mostrar aqui. Como é que ele sobe de 9,5 para 41,1, embora nesse período todo a gente venha pagando o contrato firmado, 47,1. Bueno, além do IGPDI como indexador, tem os juros são de 6% ao ano, mas com capitalização mensal, que na realidade a taxa real é 6,17. A tabela de cálculos dos juros é a tabela Price. Essa tabela tem dentro da sua fórmula de cálculo o anatocismo. O que é isso? Cálculo de juros sobre juros, né? Que é um procedimento vetado pelo Supremo Tribunal Federal. Né? Proibido, portanto, uma ilegalidade. O prazo de pagamento, 30 anos. Dentro desses primeiros 30 anos, vigora esse limite de 13% da receita líquida real. Funciona mais ou menos como funcionava o antigo sistema financeiro de habitação, que a gente tinha um limite do comprometimento salarial, né? O que a gente não conseguia pagar da prestação ia lá para o fundo de compensação. Né? Aqui também. Só que isso o fundo aqui chama conta resíduo. Como a nossa receita nunca cresceu o suficiente para pagar a prestação, né, batia nos 13%, o que não era pago ia para a conta resíduo. Como é que está a situação da conta resíduo e do principal agora no final do ano passado? Metade daqueles 41 bilhões já é decorrente da conta resíduo. Desculpa, 47. O Luiz está atento. Metade dos 47 já é da conta resíduo. Né? E dessa metade, 25% é incorporação de parcela não paga e o restante, 75%, é amortização e juros que excederam os 13%. Né? Só para ter uma ideia da composição financeira aí. Vamos lá? Bom, por que o nosso relatório dizia que não era vantajoso esse negócio aí? Porque, assim, a taxa de juros que nós definimos com o IGPDI apontava para um comprometimento da receita muito maior do que aquele que a gente tinha com a dívida anterior. A dívida que nós tínhamos, né, lançada no mercado e tudo mais, entre 91 e 97, nos anos imediatamente anteriores ao contrato com a União, comprometia 8% da nossa receita. O contrato dizia, olha, 13% é o limite. Mas já se sabia que ia passar disso. Por isso nossos colegas diziam, não é vantajoso trocar uma dívida que compromete 8% com outra que vai chegar a comprometer a 13%. Né? E, de fato, o sistema
como tem a dívida dentro desse limite dos 13%, mas tem a chamada dívida extra-limite, que ultrapassa os 13%, e que não é necessariamente dívida com a União, ou mas não está naquele contrato, então está fora do contrato, por isso extra-limite. Ao longo do tempo, de 98 a 2014, na vigência do contrato com a União, que era um contrato para nos ajudar, levou a que o nosso endividamento, em média anual, chegasse a 15,9% da nossa receita. Então, a gente trocou uma dívidas que comprometiam 8% da nossa receita líquida real, por uma nova arquitetura financeira que levou a comprometermos quase o dobro daquilo que pagávamos antes. Excelente negócio, né? Então, razão, Haddad, né? É uma agiotagem mesmo. Bom, em relação, se nós pegarmos aquele valor, a nossa dívida total lá em 98, atualizada a valor presente, né, ela era de 50 bilhões. Então, se fez um cálculo e trouxe para o valor presente, né? Aqueles 9,5, na verdade, são 50 bilhões. Isso aqui dados da Secretaria da Fazenda, tá? Em 2014, a nossa dívida estava em 54,8. Pagamos, nesse meio tempo, 45,4 bilhões. Ou seja, faltou 5 bilhões para fechar aquele valor inicial lá. Mas devemos, não só aquele valor inicial, mas ele e mais 4,8 bilhões. Né? Ou seja, pagamos 90% da dívida e ainda devemos 109%. Esse é o mecanismo que funciona, né, no sistema da dívida para manter os orçamentos sempre aportando recursos para o sistema financeiro. No caso, a maior parte desse recurso vai para a União, né? Mas eu vou mostrar para vocês como é que esse recurso que vai para a União está compromissado com o pagamento da dívida da União. Portanto, se liga a essa questão que a Maria Lúcia veio abordar aqui. Aqueles valores que eu comentei antes para vocês foram corrigidos pelo IGPDI. Então, dependendo do índice de correção que a gente usa, ele assume uma feição. Lá em cima, a gente mostra, a partir de dados de estudos do Casaroto, né, mas para o conjunto de estados, né, qual era a situação em 98, né, valores corrigidos pelo IPCA. O conjunto de estados devia 217 bilhões. Até 2011, que é onde foi o estudo dele, pagaram 205 e ainda deviam 369 bilhões. Né? Ou seja, se vocês se lembram que nós, pelos cálculos ali, pagamos 90%, o conjunto pagou 95%. E nós devíamos 109%, o conjunto de estados 170%. Então isso atinge ao conjunto de estados desse país. Não é uma realidade exclusivamente nossa. Tá? Dentro dessa arquitetura financeira, o IGPDI mais os juros de 6,17% ao ano, entre 99 e 2014. Tá? Então, é importante dizer o seguinte, tem alguns entes federados que pagam taxa de juros de 7,5%. O município de São Paulo paga 9%. Quando você faz um contrato desse e diz, olha, eu vou te cobrar o valor emprestado, corrigido monetariamente, mais uma taxa de juros de tanto, né, você, dentro daquela questão que a Maria Lúcia colocou aqui, né, que os economistas gostam muito de falar, a sustentabilidade da dívida, ou seja, a capacidade de pagar a dívida, né, você tem que pressupor, no caso, que vai ter um crescimento real da receita. Ou seja, né, vai ter um crescimento real da receita de 6%, no caso. São Paulo teria que crescer 9%. Né, quando a nossa receita, em média, cresce 3,5% real, que já é bastante. Né? Então, só aí já dá para ver lá no início que não era possível pagar. Né? Bueno, então vamos lá. Voltando aos dados dos indicadores, que isso aqui é importante para a gente entender todo o mecanismo. IGPDI mais 6% significou 876% de crescimento entre 99 e 2014. Portanto,
o ano imediatamente posterior ao contrato e o fim do ano passado. Desses 876%, 275% se devem à correção monetária, o GPDI. 601% são juros. O IPCA, que é... Por que a gente tem nos referenciado ao IPCA? Porque não é que é o indicador mais baixo, nós temos dito, ele é o indicador adequado para medir a inflação ao consumo final, e ele é o indicador oficial da inflação oficial do governo, que é medida pelo IBGE. Portanto, nós sempre defendemos que o contrato deveria ser refeito. E refeito com que bases? Utilizando-se o IPCA e abolindo juros nesse contrato. Por que tirar juros? Na verdade, nós estamos tratando aqui de uma relação entre entes federados, né? Deveria ser uma relação de parceria, né? E de socorro da União aos estados e municípios. O que nós vemos pela arquitetura financeira do contrato é uma relação de mercado financeiro, né? Ou, se a gente quiser dizer, né, ser bem incisivo mesmo, é de agiotagem, né? Tem que tirar os juros. Não faz sentido a União cobrar juros nessa história. Em especial, porque ela mesma admite nos seus relatórios, quando fala da dívida, que ela lançou esse programa de salvamento dos estados, de ajuda aos estados, porque os estados foram levados ao superendividamento por conta da política oficial da União de combate à inflação lá no início do Plano Real. Depois eu vou mostrar aqui um gráfico para vocês que mostra como salta a nossa dívida no período de 94 a 98. E como depois de 94, quando a gente assina o contrato, a dívida se estabiliza, com leve tendência de alta. Então, aquilo que era para ser uma ajuda, que o gráfico deveria indicar um retorno da dívida a níveis civilizados, não, se mantém em um patamar elevado, né? Se nós corrigirmos, esse dado aqui é muito bacana, é também um cálculo do Casaroto, né? Aquela dívida lá atrás de 98, se corrigirmos pelo IPCA, né, estava em 26,9 bilhões. De 98 a 2014, nós pagamos 29,7 bilhões. E ainda devemos 47. Olhem a diferença. Aqui, por esses cálculos, fim de 2014, nós já pagamos 2,8 bilhões a mais. E ainda devemos 1,75 vezes o seu montante inicial. Ok. Vamos lá? Esse aí é aquele gráfico que eu mostrei, que eu falei para vocês. Ele, em 1970, a nossa dívida, aí é dívida do Rio Grande mesmo, né? É de 1,8 bilhões, 1,8 bilhão. 94, ano do Plano Real, ela estava em 22,6 bilhões. Então vamos, um cálculo rápido aqui, subiu 21 bilhões. Em 4 anos ela subiu 30 bilhões. De 94 a 98. Né? 98, quando a gente assina o contrato da dívida, estabiliza e ela tem uma leve tendência de alta ainda. Né? E essa é a vida do sistema da dívida, gente. Né? Ela é feita, ele é montado, arquitetado para manter os estados, digamos assim, com a água pelo nariz. Né? Por favor. Aqui é aquele relatório que eu comentei para vocês do tribunal, né, em que a gente já alertava lá, né, da perda da autonomia financeira e administrativa prevista na Constituição Federal em relação à gestão das finanças dos estados. Né? E isso se dá por conta do quê? Porque o contrato tem embutido nele cláusulas que precisam ser cumpridas pelo Estado do ponto de vista financeiro. Né? E essas cláusulas compõem os chamados programas de reestruturação e ajuste fiscal. Algo semelhante ao que existia na década de 80 do FMI com o Brasil. Né? Vocês se lembram das missões do FMI, cartas de intenções assinadas e tal? Bom, ali o FMI dizia como é que o governo federal tinha que agir para seguir pagando a dívida. Aqui, o governo federal
aprendeu como fazer e impõe a prática para os estados, né? Bom, vamos ver como é que estão compostos esses planos de reestruturação. Definem metas da dívida financeira em relação à receita líquida real, ou seja, um teto da dívida, né, em relação à receita líquida de cada estado e município. Define o resultado primário, que é a necessidade de você economizar para pagar a dívida. Despesas com funcionalismo, entra ali para dizer, olha, esse tem limite aqui, e está lá estabelecido os limites de despesa com funcionalismo. Define metas de arrecadação, né? Define programas de privatização, permissão e concessão de serviços, né? De forma a levar os estados e municípios, isso aconteceu no governo Brito, vocês se lembram, quem assinou esses contratos, esse contrato foi o Brito, e ele seguiu à risca isso aí, privatizou o que deu, né? E o último item é muito interessante, despesas de investimento em relação à receita líquida real. Ele define não um piso mínimo para investir, define um teto. Né? Ele diz, olha, não pode passar daqui. O Estado, mínimo, além de ter que se desfazer do seu patrimônio, ele tem que investir o mínimo possível, né, naquela linha neoliberal de que o investimento público afasta o privado. Né? Quando a história econômica e o Keynes, né, já vinha nos dizendo, não, é o contrário, cara, o investimento público é que dá a dinâmica da economia. Né? No entanto, é isso. Né? Então, dentro dessa arquitetura neoliberal, é que está montado esse esquema aqui e que tem gerido o nosso Estado até o momento. Né? Entra governador, sai governador, e é isso aqui que está funcionando. A Fazenda, a Secretaria da Fazenda do Estado, publica um relatório anual da dívida do Estado, e ali ela mostra anualmente o cumprimento desses requisitos. E com pequenas variações ele não foi cumprido. Por conta disso, já foram assinados 11 programas de ajuste fiscal com a Secretaria do Tesouro Nacional. Então, até esse momento, são programas assinados pela burocracia da nossa Fazenda com a burocracia da Fazenda Nacional. Né? Não tem discussão política em torno desse tema. Né? A nova Lei 148 traz isso como uma novidade, o que é bom, mas depois eu vou entrar nela. Dos relatórios que o Tribunal de Contas faz, eu fui buscar uma relação ali entre o que a gente paga, entre o que a gente pagou com a dívida, né, de 2002 até 2014, e o investimento do Estado. Né? Os dados indicam que, em média, nós gastamos com a dívida 2,5 vezes mais do que investimos. Né? A gente gasta com a dívida 2,5 vezes mais que investe e ainda não paga a dívida, né? Não consegue liquidar. A Lei 148 é essa a lei que, digamos assim, como eu comentei com vocês com a figura de linguagem, permite aos estados se manter respirando um pouquinho. Né? O que muda na lei? Ela uniformiza os juros em 4%, né? Aqueles juros de 6%, que é o nosso, 7,5% e 9%, ele está uniformizado em 4%. Ela assume o indexador que os movimentos vinham definindo como adequado, o IPCA passa a ser um indexador, e ela estabelece o seguinte limitador. Os encargos da dívida, eles têm dois limites, é a Selic ou o IPCA mais 4, o que for menor. Se o IPCA mais 4 for maior que a Selic, vale a Selic, ou o contrário. Uma das discussões que nós fazíamos, que nos chamavam de loucos, que não era possível tratar a respeito, é o tema da retroatividade em relação ao contrato. Diziam que era um negócio jurídico perfeito, né, uma bela linguagem de direito, mas que se resolve politicamente. Olha aqui, é possível retroagir. Só que a lei admitiu a retroação pela Selic. A Selic, lá atrás, era penalidade para quem não pagasse o contrato. Entendeu? Deixou de pagar, deu problema, não é o IGPDI mais 6, é a Selic com penalidade. Porque ela foi tão mais alta, né, que pôde ser usada como penalidade. E
ironicamente, se admite a retroatividade pela Selic, né? Que no nosso caso não faz praticamente nenhuma diferença, porque o nosso cálculo lá atrás era IGPDI mais 6. Agora, São Paulo, que pagava 9% de juros, fez uma diferença importante, né? Município de São Paulo. Os PAFs continuam existindo, os programas de ajuste fiscal continuam existindo. Eles, no entanto, eles têm um avanço aqui, que é o seguinte: para assinar novos planos de ajuste fiscal, é preciso autorização legislativa. Então, no mínimo, vai ocorrer um debate público sobre os compromissos que forem assumidos, né? Então, algum grau de incidência da sociedade vai ser possível nessa relação, né? Bueno, vamos lá. Então, os pontos positivos, né, dessa lei complementar o indexador do movimento foi assumido, o IPCA. Isso abre margem a discutir, como a retroatividade também foi assumida, só que pela Selic, isso abre margem para discutir, não, o indexador adequado é o IPCA desde o início, né? E nós temos dito, né, e além da discussão dos planos de ajuste, né, mas nós temos dito isso, né, que tem que tirar, pode passar essa aula também, tem que tirar os juros dessa relação, né? Fazendo isso, é aquilo que eu falei, que o Casarotto mostrou ali, que está paga a dívida. Nós pagamos, em fim de 2014, 2,8 bilhões a mais, né? Pode passar? Os pontos negativos dessa lei, na verdade, ela mantém o juro, né, no caso que a gente defende que tenha que ser retirado. A retroatividade pela Selic, como eu falei para vocês, que para nós tem reflexo muito limitado. E os PAFs continuam sendo, de qualquer forma, uma forma de ingerência aqui sobre a nossa administração financeira do Estado, né? Ele vai levar, né, uma vez que ele seja colocado em prática, o 148, o que ele, na verdade, no nosso caso, pelos cálculos, ele não diminui aquilo que pagamos de dívida anualmente. Mas como ele diminui o saldo devedor, né, de 4,7 baixa para, de 47,1 bilhões. Em fins de 2014, ele baixaria para 44,8 bilhões, significa que abre espaço fiscal para novo endividamento. Então permite ao governo do Estado buscar mais recursos, o que nos mantém naquele patamar de endividamento que o gráfico mostra, né? Não resolve, por isso que a gente tem insistido em dizer, ele não resolve, né? Ele abre um espaço fiscal para novo endividamento. Do ponto de vista da economia, não é ruim, porque permite que esse dinheiro novo que entra seja aplicado na economia, mas no longo prazo ele nos mantém na mesma situação, né? A 148 não está sendo aplicada ainda por conta do ajuste fiscal da União, né? A promessa é que se aplique em 2016, mas é só uma promessa, né? Para trazer um dado para vocês, né, que durante o governo Tarso, essa ampliação do espaço fiscal permitiu a liberação de 3,9 bilhões de reais. Então entrou dinheiro novo no governo Tarso, mas nesse montante aqui de 3,9 bilhões, decorrente da ampliação do espaço fiscal, porque a economia, nesse período, no Rio Grande, deu uma melhorada, a arrecadação melhorou um pouco além daquilo que estava previsto, e aí abriu espaço para um novo endividamento de 3,9 bilhões. Esse dado aqui é muito legal. Eu estou com o tempo esgotado, mas eu não posso deixar de falar disso aqui para vocês. E é um dado que ontem nós estávamos conversando com o Casarotto no âmbito da reunião da frente do Estado aqui, que eu já mencionei para vocês. Ele tratou disso naquela audiência pública no Congresso que a Maria Lúcia mencionou, né? Participou ele, a Maria Lúcia e outras figuras de expressão nacional. Esse dado ele é buscado nos relatórios da Secretaria do Tesouro Nacional, né, em que eles fazem uma avaliação de o quão a gestão financeira deles está boa ou ruim, né? E em relação às dívidas dos estados, eles mostram o seguinte: desde 2005
né? Quanto é que a União gastava com aqueles contratos, que ela, com as dívidas dos estados que ela assumiu, e quanto que ela arrecadava dos estados. Certo? A coluna aqui da esquerda é quanto é o gasto da União com aquela dívida que ela assumiu. E a coluna da direita é o quanto nós pagamos para a União pela dívida que nós assumimos com ela. Né? Olha isso aqui. O último dado, 2014. A União gastou 25 milhões e recebeu 30,9 bilhões. Bilhões. 25 milhões recebeu 30 bilhões. 1.220 vezes mais. Tá bem, né? Se alguém precisar de algum... Se alguém... Tá que nem os bancos, cara. Não, se alguém precisar de um consultor financeiro, tem que buscar na STN. Né? Vamos mostrar como é que isso vai para os bancos. Vamos lá, Cláudio. O artigo 12 da Lei 9496 de 97, que é a lei que autorizou todo esse esquema financeiro com os estados, e que definiu a engenharia financeira desse mecanismo, diz o seguinte: tudo o que a União arrecadar dos estados e Distrito Federal, nos termos dessa lei, será utilizada para abatimento da dívida pública e de responsabilidade do Tesouro Nacional. Então, aqueles 30 bilhões que a União arrecadou, 30 bilhões tem que ir lá para pagar a dívida da União. E vai. Pois bem, se a gente deixar de pagar a nossa dívida com a União, o que acontece? A União quebra. É o que eles têm dito. Esse é um argumento. Os cálculos do Casaroto mostram que em 2009, 10 e 11, tudo que a União arrecadava dos estados e municípios representava isso aí, 2%, 1,8%. Em 2014, a União, se nós deixássemos de pagar, todos os estados deixassem de pagar a União, ela perderia só 2,27% da sua receita. Então, é uma falácia que a União quebra. A essência disso está nos planos de ajuste fiscal, que permite a União botar toda a nação em consonância com a sua política neoliberal, de privatização, de controle dos gastos públicos, de arroxo para cima dos trabalhadores do setor público, né, de diminuição significativa do Estado, de corte nos investimentos públicos. Né. Vamos lá? Concluindo? Bom, aí aquele mesmo gráfico que está ali, né, que, só para deixar claro que em 2014, mais de 45% dos gastos da União foi para pagar sua dívida, né, juros e amortizações. A Maria Lúcia explorou bem esse gráfico, não vou fazer. Isso aqui era a previsão no fim do ano passado, a partir da lei de orçamento aprovada. Né? Para 2015, sobe de 45 para 47, mas segundo a Maria Lúcia ou o Nildo falaram hoje aqui pela manhã, já estaria em 49%. Né? E vai mesmo, porque a Selic está aumentando, né? A Selic agora está bem mais alta do que estava lá atrás. A Previdência Social, que ali os benefícios previdenciários e assistenciais, que são o grande problema da nação, não consomem nem metade daquilo lá. Né? Então, aqui, como é que está a educação? 2%. Saúde, 3%. Transportes, 1%. Né? Desenvolvimento social e combate à fome, 1%. Transferências para estados e municípios, 8%. Né? Vamos lá? Bom, isso aqui eu já falei, nós somos o estado mais endividado da nação. Na verdade, a nossa dívida corresponde a 2 receitas anuais, 2,09 receitas anuais. O serviço da dívida no ano passado consumiu 3,2 bilhões de reais. Nesse ano, a estimativa é de 3,5 bilhões de reais, e aqui é a dívida total, não só a dívida com a União. Né? Por favor. Os municípios de Rio e São Paulo entraram com ações judiciais para fazer a União aplicar a Lei 148, no caso deles tem diferença significativa. São Paulo fez um acordo extrajudicial com a União e suspendeu a ação. Eu confesso que não conheço os termos do acordo.
né? Mas deve ter sido em bases razoáveis para o município, porque desistiu, e evita que crie um caldo de cultura com esse procedimento. No nosso caso, é aquilo que eu já falei, né? Abre espaço fiscal de 2,35 bilhões de reais. Digamos assim que dá para dar um desafogo relativo, mas também não resolve a situação, né? É preciso discutir o anatocismo, o juros sobre juros, que no nosso caso já estava em 7,1 bilhões de reais. Daqueles 47 que a gente deve para a União, 7 é anatocismo, é juros sobre juros, é uma ilegalidade, né? Precisa ser auditado, conferido e expurgado do contrato. O que nós temos proposto, né, como mobilização? Expurgar os juros, por conta daquilo que eu falei, né? Ou seja, uma relação entre entes federados não cabe a cobrança de juros, que é lucro sobre o capital emprestado. Adotar o IPCA como o índice de correção do valor emprestado, mas fazer isso, tanto expurgo do juro como o IPCA, recalculando de forma retroativa ao início do contrato, e fazer uma auditoria cidadã das dívidas do Estado da União, porque é preciso saber, dentro daqueles 9,5 bilhões que tomamos lá, o que era devido e o que era indevido, né? Lá dentro está toda a carteira de crédito podre do Banrisul, né, que foi assumida como dívida, nós estamos pagando. Os responsáveis, os gestores responsáveis pela prática que levou aquele prejuízo jamais foram responsabilizados, tem que apurar, é o momento de fazer, né? E o próprio anatocismo é outra ilegalidade que tem que liberar, mas enfim, utilizarmos o IPCA como indexador é inclusive uma concessão para a União, diante daquele dado que eu mostrei para vocês, de quanto a União arrecada da gente e quanto ela gasta com aquilo que assumiu da nossa dívida, né? Ou seja, o último dado é que ela arrecada 1.220 vezes mais do que o que ela gasta com a nossa dívida. Pagar pelo IPCA ainda é uma concessão nessa condição, porque a gente está pelo menos corrigindo o capital emprestado, né? Enfim, acho que fechou ali, vamos ver. É isso aí, gente. Reforçando o convite, então, a gente abre agora para perguntas e tal, né? Vamos ver se eu consigo responder as questões que vierem. No dia 30 e 31 de outubro, né, nós vamos ter em São Paulo um seminário nacional com esse mesmo tema, a corrupção e o sistema da dívida. O seminário de São Paulo tem uma formatação ligeiramente diferente da nossa, porque a ideia lá é trazer lutadores sociais das diversas áreas para a gente mostrar como é que esse sistema da dívida ele traz problemas em todas as áreas sociais, educação, saúde, cultura, né? A ideia é fazer uma relação entre o sistema da dívida e essas áreas todas. Por isso que ele vai ter 2 dias, né? E nós vamos fazê-lo na Avenida Paulista, no coração do Sistema Financeiro Nacional, de propósito, né? Vai ser no auditório do Hospital Santa Catarina, né? E as inscrições vão ser limitadas, então aqueles que quiserem participar, fiquem atentos, nós vamos divulgar, né? E aí a gente conta aí com vocês na divulgação do nosso trabalho. A adesão a esse movimento é importante, né? Em relação ao trabalho que vai acontecer na Assembleia Legislativa, o trabalho vai exigir mão de obra, pessoas, o Tribunal de Contas vai aportar gente, mas é importante que a cidadania esteja presente, vigilante e atenta para o que vai acontecer lá, né? Porque é certo que com o andar da carruagem, quando as coisas forem aparecendo, defecções dessa frente vão acontecer. Hoje está todo mundo dentro dela, né? Que é bonito falar de dívida, está todo mundo vendo o problemão que é, né? Mas quando a gente começar a responsabilizar os criminosos que nos levaram a essa condição, né? E eu vou dizer que a União tem muita participação nisso, não é só criminoso local, né? É certo que vamos ter defecções na base.
Obrigado, Josué. Então, pessoal, a ideia é que agora a gente abra aí para intervenções e perguntas, né, que ao final serão respondidas, comentadas pelo José das suas considerações finais. Sugeri 5 intervenções ou perguntas de 3 minutos, adotando mais ou menos o procedimento anterior. Colega Luísa, Cláudio, Ana. Luísa, primeira. Tudo bem? Bom, 3 perguntinhas rápidas, né? Ali o gráfico mostrou 2014 9% de transferência para estados e municípios, né? E 2015, 8%? Não sei se foi isso que eu vi. Tá, considerando que existe uma tendência de municipalização dos serviços públicos, né? Saúde, educação, segurança também, vários projetos assim, cada vez mais a municipalização é uma realidade, né? Ao mesmo tempo que a gente vê essa transferência de recurso do Estado para estados e municípios é para isso também, né? É para municipalização e tudo mais. A gente não vê, gostaria de saber se tu viu assim ao longo do tempo um aumento disso nesse orçamento e como é que fica a realidade dos municípios hoje frente à questão da dívida. Tá, segunda, rapidinho, acionar judicialmente a União, estratégia do governo do Estado aqui não foi bem assim, primeiramente não foi assim, a estratégia foi cortar mesmo, né? Até que ponto isso não é também uma estratégia, sim, dizer que as coisas estão ruins, veja lá como é que estão as coisas, e aí, a partir daí, fazer toda uma série de medidas, né? E também não entendi muito bem o plano real, a relação ali entre 94 e 98. Cláudio. Temos espaço para mais uma intervenção, pessoal. Eu não pude acompanhar de manhã e cheguei agora há pouco, né? Assim, eu não vou fazer uma intervenção como eu gostaria porque não tem tempo. Mas eu acho que esse é um tema central, não da conjuntura atual, mas de há bastante tempo. Quando o Brito fez o acordo da dívida, lá em 98, o Fórum dos Servidores Estaduais, na época, nós queríamos entrar com pedido de impeachment do Brito em função disso, pela inconstitucionalidade dessa dívida, desse contrato. E eu acho que é a partir daí que nós temos que começar a fazer o processo. Eu entendo que a perda de autonomia torna inconstitucional o contrato e, portanto, o contrato, o ato perfeito, jurídico perfeito, deixa de existir por ser nulo. Então, eu acho que nós temos que começar a fazer uma discussão. A proposta que eu estou fazendo aqui é o seguinte: nós temos que sentar e fazer uma discussão muito profunda deste processo, porque nós temos, na questão da dívida, uma grande despesa do Estado. O outro grande problema é a receita, e o maior problema é a receita, com a sonegação, benefício fiscal e dívida ativa. Então, a ideia que eu estou propondo aqui é o seguinte: vamos sentar, fazer uma longa discussão com todos os setores sociais que queiram fazer para enfrentar essa questão. Lá no governo Lívio, eu propus que o Estado entrasse com a DIN, não topou. No governo Tarso, eu fiz a proposta, não toparam. Hoje eu acho que há condições sociais, ou menos um debate mais amplo na sociedade, para fazer algo desse tipo. Que só entrar com a ação não resolve, tu vai lá e perde. Agora, se eu entrar com uma ação junto com o movimento social organizado, na luta, na rua, a gente pode não ganhar, mas a gente pode balançar e mudar o rumo desse debate. Então, a proposta que estou fazendo de forma bem concreta é o seguinte: é sentar e pensar uma estratégia de mobilização junto com uma ação jurídica, pode não ser a DIN, mas que nessa linha, para mim, isso que pode trancar o ato jurídico perfeito. Aí tu deixa de discutir esses detalhes, porque é ali que está a sacanagem, ali tu mostrou bem, ou seja, aquilo que a União recebe é muito dinheiro
do que nós estamos pagando. E isso vai se agravar. Porque se eu tenho recursos para pagar a dívida, como o Estado ia tendo, era uma coisa. Agora, quando não há mais as condições mínimas de manter a atividade do Estado em funcionamento, a coisa pega. Aí o culpado são os servidores públicos, que não tem dinheiro para, ontem a RBS está dizendo, os servidores públicos exigindo pagamento não está dando dinheiro para pagar para o pessoal do aluguel social, ou seja, setores mais marginalizados da sociedade, que tem alguma receita para receber do Estado, não recebe por culpa do servidor. Então, essa é uma questão que nós não podemos aceitar. Nós temos que reverter e mostrar quem é o culpado não somos nós, sim o capital financeiro, e o grande capital se apropria de todos os recursos públicos. Ana, depois Volney. Eu não vou me apresentar de novo, né? Eu sou do Detran. Mas assim, ó, em 1992, 94, o que aconteceu? Aconteceu uma grande desvalorização do real, do cruzeiro. A nossa dívida era em dólar. Então, de um momento, de um dia para o outro, a dívida triplicou. O que o Brito fez? Foi com o Pires na mão, porque ele não conseguia pagar a dívida com o BIRD, que era a juros muito mais baixos mesmo. Eu trabalhava nessa época na atividade privada. A nossa moeda podre, simplesmente faliu quase todas as empresas nacionais. Só quem não faliu foi quem era empresa multinacional. Então, assim, ó, essa é a relação de alta da dívida. Eu acredito, espero que o José me corrija se eu estou errado. Mas, assim, ó, o que eu vejo? Existe o Pacto Federativo. O Pacto Federativo proíbe a União cobrar juros dos estados. Então, nós temos um contrato com vício de origem, previsto no Código Civil. Certo? Ele tem vício de origem, ele tem ilegalidade. Portanto, ele é retroativo. Todo o vício de origem é retroativo. Não pode, está escrito na Constituição, não pode cobrar juros. Além do que, se nós provarmos que o indexador usado prejudicou o Estado, nós também temos que rever todo o indexador. Porque o contrato tem vício de origem. E a nossa Constituição é de 88. E essa revisão da dívida é de 98. Era isso. Muito obrigada. Volney, por último, a Berna. Boa tarde novamente. Mais algumas sugestões. Eu acho que uma questão que tem que, de repente, explicitar melhor é essa diferença, o porquê que o IGPDI é um índice incorreto. O IGPDI é o índice que mais volátil que existe, né? Porque ele pega toda a variação cambial. Então, se a gente pegar desde o início do Plano Real até hoje, teve muita mudança, o câmbio oscilou muito, né? Então tudo isso reflete nas dívidas dos estados. Outra questão, eu acho que tem que trazer mais para dentro das universidades e escolas, né? Foi falado aqui que aqui nos cursos de economia, e eu sou um exemplo, estudei economia aqui na URGS, quando a gente estuda a dívida pública, a gente essas questões aí nem são levantadas, a gente estuda aqueles modelos tradicionais que desconsideram. Então acho que o movimento tem que tentar entrar mais dentro das universidades. Só mais uma questão, falou-se aqui da questão do investimento público, tá? Eu tenho analisado alguns dados da década de 90 para cá no Rio Grande do Sul, e nós tivemos basicamente 3 períodos, tá, que o investimento público aumentou um pouco mais durante um período curto, que foi no final do governo Brito, final do governo Ieda e final do governo Tarso. Só que esse aumento do investimento, justamente por
boa parte do orçamento está comprometido com a dívida, só ocorreu lá no Brito por recursos extraordinários das privatizações, no governo Ieda por recursos extraordinários da venda das ações do Banrisul e no governo Tarso pelas operações de crédito. Se tu olhar lá a fonte dos investimentos, dos investimentos foram essas aí. Então, acho que tem que explicar mais para a população, né, o que significa o pagamento dessas parcelas da dívida. Berna. Duas coisas. Uma, mais ou menos o que o Cláudio estava colocando, não sobre a atividade, que eu acho que a gente pode fazer, mas principalmente como é que está sendo utilizado também essa questão da dívida para retirar direitos. Não é só para retirar ativos, não é só transferência de ativos do Estado, tá? Mas também retirada de direitos da classe trabalhadora. Porque, por exemplo, eu acompanhei o processo lá de Portugal. Eu fiquei chocada quando veio, né, a crise da dívida e eles começaram a atacar. Eles aumentaram não só as horas de trabalho, né, eles retiraram o salário, eles cortaram o 13º, tá? Eles diminuíram pela metade as pensões, tá, e a aposentadoria. Então, quer dizer, foi draconiano o processo. E eles se justificam. Por exemplo, já várias vezes eu peguei táxi aqui e o taxista diz assim, mas não tem nada, não tem nenhum tostão no cofre, então realmente tem que tirar de algum lugar. Entende? Então parece que é um esforço coletivo, né, para pagar uma dívida que é isso que nós vimos aqui. Então nós temos que dizer, primeiro, dinheiro tem, você está sendo assaltado, né, 2 vezes. Uma através do sistema da dívida e outro porque você está pagando a dívida também através do sequestro do salário, né? Ainda, né, a gente não falou aqui, mas ao mesmo tempo que pegava o salário, o governador abriu no Banrisul crédito para os professores pedirem empréstimo para cobrir o salário, entende? Então é a financiarização de tudo, entende? Isso é um escândalo. Então acho que esse é um tema sobre a questão dos direitos da nossa classe, e o outro é sobre a questão da auditoria. Nós passamos a lista aqui, né, porque eu estou vendo as intervenções, o Volney poderia nos ajudar muito aí na auditoria, tá? O estudo que ele está fazendo vai ajudar o estudo que nós estamos fazendo aqui. Então, e outras pessoas também com intervenções que fizeram, e outras que não devem ter feito intervenções, mas também estão querendo estudar isso, eu faço um apelo, né, de que vocês venham participar da auditoria cidadã, né? Ontem lá no IFSUL, eu coloquei, disseram, mas é que a gente não tem quase tempo. Eu disse, façam aqui. Estava lá o Fábio Lemes, alguns aqui conhecem quem é o Fábio Lemes, economista também, professor do IFSUL, né, tá vice-diretor lá, então ele pode organizar lá o núcleo. Organiza lá, se quer aqui na URG, organizamos aqui dentro da URG, mas nós temos que ter isso e essa ajuda que o Josué está pedindo. Eu acho que é fundamental para nós aqui no Rio Grande do Sul, porque essa produção que nós fizermos vai servir de referência em nível nacional. Eu acho que é mais esse apelo em relação à participação. Nós pegamos, quem não deu o nome, lá na saída, pode colocar seus dados para que a gente convide para a primeira reunião pós esse encontro regional. Berna. O Patrício, a gente tinha colocado 6 inscrições, o Patrício pediu também de ceder também para o colega fazer a última fala e depois passamos ao Josué para as respostas e considerações finais. Bem rapidinho, vou tentar ser breve. Eu vi o questionamento da Ana e do Cláudio Agostinho também, a respeito desse todo esse problema da origem da dívida lá no 97, 98, do governo Brito, e me parece que eu não me lembro, não fixei bem, uma das lâminas que tu apresentou, Josué, a respeito da Lei Federal 148, me parece que tinha um item que dizia que os planos de ajuste fiscal teriam que passar ou contemplar uma consulta pública, alguma coisa assim. Então eu acho que esse é o momento, né, de utilizar esse artigo que está previsto nessa Lei Federal 148 para se rever tudo isso aí que o Cláudio falou, que a Ana falou, com essa revisão. Esse é o momento. Só se eu estiver enganado, mas me parece que isso estava previsto na Lei 148. Ok. Josué, tem a palavra.
Bom, isso é lucrativo e está pago. Sim. É que assim, como vocês viram, tem um limite de tempo para falar, né? Tem muita coisa para trazer, né? E tem que estudar muito também para poder falar com propriedade, para a gente não falar bobagem aí. Assim, vou começar pela questão do Patrício aqui. Os planos de ajuste fiscal, Patrício, eles têm que passar por uma discussão na Assembleia Legislativa. É isso, tem que ser aprovados ali. Nesse sentido que eu disse que ele vai de alguma maneira, passar por um debate público, né? Porque sempre há espaço para intervenções na Assembleia e tal. Mas o problema maior, eles são um grande problema na história, né? Porque é a partir dos planos de ajuste fiscal, né, os chamados PAFs, que quebra a autonomia, tá? Mas tem uma coisa anterior a eles, que é o contrato, é onde eles estão estabelecidos, e é no contrato. Então, o embate é no contrato, para dialogar um pouco com aquilo que falou o Cláudio, que por sinal esteve aqui me dizendo que teve que sair, que está numa reunião no comando de greve agora. Em relação ao que o Volney coloca, né, realmente, o GPDI é isso, né, é um índice bem mais volátil e tal, e que tem um detalhe interessante, né, que em algum momento, nessa trajetória toda aí, de 98 a 2014, eu não sei qual foi o ano, que o GPDI deu negativo. Mas tem uma minúcia do contrato, aquelas letrinhas bem miudinhas, que diz o seguinte: a variação negativa não será considerada. Sacou? Só a positiva. Então, a variação negativa, muito embora... Se por um azar ocorrer uma variação negativa, não será considerada. Entendeu? Então, perda zero. Trazer para as universidades. Essa foi a nossa intenção, de fazer aqui na universidade esse debate, né? Acho que parabéns para os colegas que insistiram em fazer aqui. Eu queria fazer lá no Tribunal de Contas. E ele disse, não, vamos levar para a universidade e tal, porque no tribunal era um pouco maior o espaço e tal. Acho que ficou bem, né? Acertamos em fazer aqui. Agora, ampliar o debate e ampliar, digamos assim, a capilaridade do núcleo depende de ter mais gente, né? Isso é essencial para a gente poder avançar a discussão no meio social, nas universidades, inclusive, nos tribunais, inclusive, né? Quero dizer que uma das primeiras iniciativas da comissão instalada na Assembleia é chamar os servidores da Assembleia para essa conversa. Isso aqui não é de domínio público ainda, né? Então, as pessoas que vão estar envolvidas com esse debate, que vão formar opinião, vão ajudar os deputados a definirem posição, etc, 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 tem que ser ganhos para esse processo também, né? E aí uma das primeiras iniciativas da comissão é marcar um seminário desse tipo com os servidores da Assembleia. E vai ser feito, né? A Ana levanta a questão de que o contrato é nulo desde o início, né? Por ser nulo, ele tem que retroagir toda a revisão do contrato e tal. É isso mesmo, é essa a nossa proposta, né? O Cláudio foca na questão da perda da autonomia e traz um elemento importante, né? Que é o seguinte: essa discussão é uma discussão de forças e, portanto, é uma discussão política, eminentemente política. Por mais que a gente venha aqui, né, bota uma gravatinha, fica todo bonitinho, diz, isso aqui, tecnicamente, é isso aqui, né? Mas não, tecnicamente tem argumento do outro lado também, né? O que vai definir para onde esse processo vai, o rumo dele, é a política. E a capacidade de a sociedade entender, né, o significado desse sistema sobre as suas vidas, né, e fazer um enfrentamento primordial, né? A Operação Lava Jato, que fala-se em 21 bilhões de desfalque na Petrobras, né? Isso são 7 dias de pagamento da dívida. A gente paga, em média, 3 bilhões por dia. 3 vezes 7, 21 ainda, né? São 21 bilhões da Petrobras, são 7 dias de pagamento da dívida, né? E formada nesse mecanismo todo, da dívida da União, estou falando, né? Com esse mecanismo todo que a Maria Lúcia Fattorelli acabou de explicar aqui para vocês, né? A Heloísa levanta ali a questão do... Como é que ficam os estados, os municípios, as transferências, né? A gente não vislumbra aumento de repasse, não.
Na verdade, a grande discussão que o movimento de servidores estaduais tem feito é no sentido do seguinte: olha, governador Sartori, o senhor governa um estado importante da federação, né? Mas o senhor sozinho não vai bater na porta do governo federal e resolver seu problema, né? Portanto, ou encabeça uma frente de estados devedores e faz essa frente para discutir politicamente com a União e para enfrentar com algum grau de chance de demover a União da sua posição, né? Ou então vai acontecer o que aconteceu aí na semana passada ou retrasada, vai bater lá na porta do ministro, toma um chá de banco, só é atendido porque a bancada gaúcha federal se mobilizou e pressionou e se considerou ofendida pelo fato de seu governador não ter sido recebido, né? E aí ele foi, atendeu, como né, o Nildo nos falou aqui muito bonitinho, né? Naquele tom monocórdio e tal, né? Mas assim não vai ter. Né? Eu entendo a sua situação e tal, mas sinto muito, né? Não posso fazer nada, a União não tem como ajudar. E é assim que vai ser, se não houver essa grande frente, né, para enfrentar. E assim, né? Quem são os maiores devedores? Nós, São Paulo, Minas e Rio de Janeiro. Esses 4 estados devem 77%. Né, daquilo que a União arrecada lá, que eu mostrei naquela tabela. Daqueles 30 bilhões de reais, 77% desses 4 estados. Né. Então, uma frente nacional para tratar desse tema é essencial. Vários estados, todos são beneficiados. Né, apenas 2 estados não entraram nesse processo aqui. Um foi Tocantins e o outro eu não lembro qual é. Mas apenas 2 estados não entraram. Né, significa que aqueles que já liquidaram as suas dívidas, se essa proposta for aprovada, tem crédito da União a receber. Então interessa a todo mundo esse debate. Né, e é preciso desmontar, né, essa artimanha que se criou lá em 98, que está sufocando os estados em piores condições. Né. A Heloísa levanta também a questão da estratégia de acionar judicialmente a União. Né. O Ledu acabou de me dizer aqui que o Sartori, além de entrar com uma ação buscando evitar o sequestro dos valores da receita do Estado pela União, anunciou que vai entrar com uma ação revisional dos juros também, retroativo. É isso, né, Ledu? Bom, é isso que nós queremos. Só que tem o seguinte, gente. Discutir apenas juridicamente não vai resolver. Né? Ou vai para um enfrentamento político, ou faz uma grande força, uma grande frente aí para fazer o combate, né? E aí vamos ter a população junto, vamos ter a sociedade junto, né? Ou então não vai levar. Só juridicamente vai ser muito difícil levar. Né? É possível que ele obtenha uma liminar para evitar o sequestro, né? Mas dali a pouco, quando julgar o mérito, sabe-se lá. Cabeça de juiz, né, e barriga de mulher grávida antes da como é que chama, da sonografia, da ultrassonografia. A gente não sabe o que sai. Em relação ao plano real, Heloísa, o que aconteceu? A gente sabe que um dos tripés do plano real é o controle da taxa de inflação pela elevação das taxas de juros, né? Essa elevação das taxas de juros é que levou aquele pulo de 94 para 98 no gráfico. Né? Então, a gente passou a rolar nossas dívidas, né? A maioria dos estados passou a fazer isso. A rolagem, como a Maria Lúcia falou aqui, muito de passando, mas assim, ela era essencialmente feita pelos bancos estatais. Chegou em 97, o governo federal, por um decreto, né, definiu: os bancos estatais estão proibidos de rolarem as dívidas dos estados, em especial o Banco do Brasil e Caixa, mais o Banco do Brasil, né? Estão proibidos de rolar essas dívidas, o que causou um estrangulamento dos estados, e o contrato e a saída que a União aportou, boazinha que né, assim, toma aqui, assina esse contrato, né, com essa arquitetura financeira que eu mostrei para vocês. Então trocamos uma dívida que custava 8% da nossa receita por uma que tinha um teto de 13%, mas ainda a extra limite e tal, chegou na média a 16%.
né? Então, não sei se respondi a tua... para dizer o seguinte, gente, para fechar, é que a gente está tratando aqui, né, de tentar, como um órgão técnico que é o Tribunal de Contas, colaborar com o movimento e trazer um pouco daquilo que a gente conhece, mas com uma compreensão muito profunda de que o enfrentamento é político, né? Ou seja, ou a gente... E o tema da dívida é um tema que colou, né? Hoje está muito claro para as pessoas, né, em especial para os servidores do Estado, que tem seu salário parcelado, né? E estão vendo que dali a pouco é a dívida que está sufocando, né? Na instalação, de novo, vamos voltar na comissão da Assembleia, né? Quando ela foi instalada, há 2, 3 semanas atrás, foi muito tocante o depoimento de um colega da Defensoria Pública. O colega dizia o seguinte, fez uma manifestação, né? Cada um dos representantes de entidades, de servidores que estava lá, pôde se manifestar, mas a do colega da Defensoria foi o seguinte: olha, cara, não é possível, né, que não haja uma solução, um recurso jurídico, né, em torno dessa, ele como advogado, né, muito voltado à questão jurídica e tal, em relação a essa questão da dívida, porque é o seguinte: salário é verbo alimentar, cara, não pode ser parcelado, tem que ser pago integralmente. Isso é sequestro, como disse o Nildo aqui hoje de manhã, né, e além do que, né, a Defensoria, há 2 semanas atrás, ganhou uma ação judicial em que uma mãe precisava de alimentação especial para o seu filho, leite especial para o seu filho, né? Não podia pagar, nós ganhamos a ação, fomos, aí quem estava sequestrando era a Defensoria, né? Nos cofres do Estado não tinha nada, nada. Essa mãe ficou sem esse recurso. Por quê? Porque a União foi e sequestrou antes. Entendeu? Então essa é a lógica do sistema financeiro. E no mundo todo, né? A experiência que a Maria Lúcia relata da Grécia aqui é muito clara nesse sentido, né? Não quer saber. Se precisar morrer gente, se precisar eliminar gente, matar de fome, não interessa. É vagabundo mesmo, né? É um a menos para criar um problema para mim, para mim enfrentar ali na frente, né? Então a lógica, ela é de uma racionalidade desumana. É disso que nós estamos falando, né? E se a gente conseguir botar mais humanidade nesse debate, enfim, fazer o combate necessário e trazer a população para acordar para essa questão, olha, a gente cumpre um papel social dos mais relevantes na atualidade. Obrigado, pessoal. Bom, concluímos o nosso seminário regional de corrupção e sistema da dívida, parte integrante do nosso seminário nacional, que vai ter transmissão simultânea também, que nós vamos divulgar. Só lembrando, algumas questões só de informes, assim. O nosso Núcleo Rio Grande do Sul da Auditoria Estadual da Dívida tem um funcionamento regular já há alguns anos. Nós temos uma frequência de funcionamento, onde nós temos já para esse ano, ainda para esse ano, um conjunto de ações programadas de formação, de ações políticas e de estudos. Nós vamos estar, com certeza, fazendo a divulgação dessas ações programadas no decorrer, aí pela frente, a partir daqueles que nos deram os seus endereços. Mais de 250 trabalhadores, pessoas estiveram aqui hoje que deixaram seus endereços. Então, para nós vai ser, com certeza, um privilégio nós conseguimos continuar essa luta juntos, desenvolver esse debate juntos e fazer as ações políticas que nós precisamos, né? Sim, eu já falei antes, mas vamos lá. Achamos uma chave aqui com uma letra E, nós vamos deixar na portaria, se alguém souber de quem é, vai ficar na portaria, ninguém até então tinha se colocado, tá bom? Agradecemos a todos, em nome do Núcleo da Dívida, em nome de todos os lutadores, aí na defesa dos trabalhadores. Um abraço a todos, obrigado, parabéns a nós.